Vamos assistir agora o vídeo de Columbine e Iceberg. Bora. Ah, pé vermelha. Mas aí é pessoal, né? Tem filme que você gosta, tem filme que você não gosta. Calling 911. Yes, there's some explosions going on at Wadsworth, and I'm not sure what it is. At Wadsworth and what? Between Hatfield and Paul, and it's on the east side of Wadsworth. There's been two explosions. Okay. What's your address? My address is 7960 West Fairview. I live on the block, and I could see the explosion. There was a bolt of fire going up in the air. Okay, the phone number there's 933-9985. Yes, correct. And your name? Is Rand Jackson. I can see it from the past, and there's been two explosions. In the second one, there was a bolt of fire going in the air. Okay, we'll get some people out there to check the area. And there's a car there trying to see what's going on, and there's a lot of smoke. Okay. Okay. Thank you. Absolutely. Existem alguns temas que nós não podemos falar muito aqui no YouTube, principalmente temas sensíveis como esses. Mas eu vou ser diferente. Hoje eu vou apresentar para vocês algumas pontas soltas sobre Columbine que eu nunca vi ninguém comentando aqui no YouTube. Meu objetivo é encontrar uma resposta para elas. Então, vamos para a investigação. Com base nas investigações oficiais e nos relatórios consolidados, o que aconteceu no dia 20 de abril de 1999 na Escola Elementar de Columbine foi o seguinte. 2 estudantes, Eric Harris e Dylan Klebold, executaram um ataque planejado contra sua própria escola, usando rifles, espingardas e dispositivos explosivos caseiros. Inicialmente, eles colocaram bomba de propano no refeitório, programados para detonar durante o horário de almoço. Quando os dispositivos não funcionaram como planejado, eles começaram a atirar nos estudantes do lado de fora da escola antes de entrarem no prédio. Dentro da escola, especificamente na biblioteca, eles continuaram, resultando na perda de 10 estudantes. No total, 12 estudantes e um professor faleceram, com muitos outros feridos. Após aproximadamente 1 hora, os dois acabaram consigo mesmo na biblioteca. Todos os veículos confirmaram que Harris e Klebold agiram como os únicos responsáveis pelo planejamento e execução do ataque. Agora que tu sabe o que aconteceu, vamos ver a linha oficial do atentado. Caraca, posso ser maluco, mas acho que foi planejado por terceiros. Como? Só se for igual o povo fala, né? Ficar fazendo a cabeça da pessoa. A narrativa oficial, conforme divulgada pelas autoridades e investigadores, descreve os eventos da seguinte forma. No dia 20 de abril de 1999, Eric Harris e Dylan Klebold faltaram às aulas de manhã. Entre as 6 e 7 da manhã, os dois compareceram à aula de boliche na AMF Bellevue Lanes. Harris é visto ameaçando uma aluna chamada Jessica Rosecrans entre as 6h15 e 6h20 da manhã. Às 7h05, Frank Ziegler observa Harris junto ao porta-malas de seu Honda Prelude no estacionamento Júnior, possivelmente com outro indivíduo. Entre as 7h20 e 7h30, Eric Harris entra na escola com Sarah Leary, enquanto 3 homens em camuflagem são vistos no corredor norte. Entre as 8h36, Eric compra 2 tanques de propano em um posto Kunoco, e às 9h12 comprou outro tanque em um posto Texaco. Eles retornam à escola e por volta das 10h55 a 11 horas colocam 2 bombas de propano no refeitório, programadas para explodir às 11h17. Entre as 10h15 e as 10h20, os dois são vistos fora da escola, entre os corredores principal e sul. Às 10h40, testemunhas observam um BMW preto com 4 ocupantes e um carro-tanque fazendo retorno perto da escola. Entre as 10h58 e 10h59, as câmeras de segurança flagram os dois entrando no refeitório com grandes bolsas, possivelmente colocando as bombas. Entre as 11h17 e 11h19, as bombas não funcionam, então os dois partem para a violência, perto da entrada oeste. Às 11h24, o professor Dave Sanders é baleado e falece mais tarde devido aos ferimentos. Às 11h26, o agente Neil Gardner chegou e trocou tiros com Harris no estacionamento. Entre as 11h30 e o meio-dia e 8, Harris e Klebold entram na biblioteca, onde acabam com 10 estudantes e ferem mais outros. E pelo meio-dia e 8, acabam consigo mesmos. Eles estavam armados com 4 armas de fogo, facas e explosivos caseiros. Todas as evidências indicam que eles agiram sozinhos, sem ajuda externa. Ou será que não? Com base nos relatos de testemunhas e documentos investigativos, como os arquivos 11K e 10K, tem várias inconsistências que surgem em relação à narrativa oficial. Vamos começar falando da Mormon House. Entre as 7h30 e 8 da manhã, Barbara Karakusis vê 5 a 6 homens vestidos de preto, com um aparentando ter mais de 20 anos, sentados com mochilas grandes perto de onde Eric e Dylan estavam. Tammy Solano Gonzalez viu Klebold
com vários homens olhando dentro do porta-malas de um carro-tanque. Bruce Lebsack viu 6 a 7 homens vestidos de preto ao redor de uma minivan verde, e Julie Thomas viu 2 homens em casacos perto de uma caminhonete marrom ou dourada. Às 7h15, Abigail Bowles vê Eric Harris no refeitório com um homem não identificado. E esse homem não era Dylan Klebold. Entre as 11h10 e 11h15, Stephanie Haney vê Eric Harris e Dylan Klebold caminhando com um terceiro homem mais velho. Esse homem tinha um cabelo loiro sujo, um corte de tigela e parecia ter mais de 20 anos. Às 11h15, Patrick Vassar vê 4 a 5 indivíduos com casacos saindo da entrada principal. Aqui tá narrando a história do fanboy. Vocês prestaram atenção, né? Cabelo sujo, cuia. Aí ele viu os caras entrando. Às 11h20, Adam Campbell vê Harris no estacionamento com outros 2 a 3 homens. Não? De acordo com a CNN e outras fontes midiáticas, Eric Harris teria acessado uma sala de chat da American Online às 8h41 da manhã de seu computador doméstico e postado as seguintes informações. Nome de membro, Eric Harris. Hobbies, hoje é meu último dia na Terra. Computadores, esteja preparado. Esse conteúdo foi descrito como atualização de perfil ou uma mensagem em uma sala de chat, mas o formato se assemelha mais a um perfil de usuário da American Online na época, onde os membros podiam incluir detalhes pessoais em seções como hobbies e computadores. Mas aí que vem o problema com essa confirmação. Não tem nenhuma documentação oficial sobre isso, já que esse post nunca foi comprovado por registros da American Online ou incluído em documentos oficiais do caso. A fonte primária é a CNN, que não divulgou como obteve essa informação. E não tem evidência física, não tem capturas de tela, logs de chat ou nenhum registro de IP que comprovam que o Eric Harris fez essa postagem nesse horário específico. Em investigações de crime, esse tipo de evidência digital seria crucial, mas ele nunca foi apresentado. Ou seja, é fisicamente impossível que isso tenha acontecido, pelos seguintes motivos. Às 8h36 da manhã, Eric Harris comprou 2 tanques de propano e um Conoco em West Sheffield. Os recibos oficiais confirmam isso. Harris precisou pagar ao funcionário Stan Gall para abrir o cadeado da gaiola de propano e carregar os tanques até o seu carro. E isso levaria pelo menos de 3 a 5 minutos. O Conoco fica a 3 minutos de carro da casa do Harris, com base nos mapas e testemunhos. Então, mesmo que ele fosse direto para casa, ele chegaria por volta das 8h40 da manhã. Sem contar que, naquela época, a internet era discada. Então, o Harris teria que estacionar o carro, entrar em casa, ligar o computador, o que ia levar vários minutos, conectar-se à American Online via modem discado, só o login levaria tipo uns 2 minutos, dependendo da conexão, e navegar até uma sala de chat, digitar essa mensagem e postar. Então, mesmo sob condições ideais, é impossível que o Harris tenha feito tudo isso às 8h41 da manhã. Se ele foi direto para casa, o post só pode ter ocorrido com tudo alinhado depois das 8h45 no mínimo. Câmeras de segurança sempre gravam a menos que alguém vá lá e corte. Mas nesse dia, a fita de segurança do refeitório parou de gravar às 11h14 e voltou só às 11h22. Nesse período de 8 minutos foi exatamente quando Harris e Klebold colocaram as bombas dentro do refeitório. Os investigadores dizem que as bolsas com bombas não apareciam antes da fita cortar, mas aparecem depois que ela volta. Então não há como verificar o que aconteceu nesse tempo, pois a falta de gravação impede que se confirme como e quando essas bombas foram colocadas e se ainda teve mais pessoas envolvidas. Eric Harris comprou 3 tanques de propano na manhã do ataque. 2 às 8h36 e 1 às 9h12 da manhã. O Galahad e o Calango tá falando se Columbine pode ter sido armado pra mudar a legislação das armas. Até que faz sentido. Mas qual que é o problema? O problema é o seguinte, os tanques que foram encontrados no refeitório depois do ataque tinham ferrugem, o que indica que eles eram velhos. Então se Harris tivesse comprado tanques novos, os tanques usados nas bombas deveriam ser novos também. Mas a ferrugem sugere que esses tanques já estavam em posse deles antes, ou que vieram de outra fonte. Mas tudo bem, eles podem só ter comprado tanques velhos mesmo, ou a galera do posto de gasolina pode ter dado tanques velhos pra ele. Nesse caso, pode ser até um pouquinho explicável, mas ainda assim estranho. Porque quando desmontaram o Forchan e viram lá, tinha vários usuários .gov.
O que vocês entendem daquilo? Que às vezes era o povo mesmo que ficava incitando. Aí não sei se é CIA, o que é. Eles ficavam incitando, vai lá, faz mesmo, isso. Entra lá, faz, isso mesmo. E eles mesmo estavam incitando, ouvintes. Olha que coisa macabra, olha que coisa esquisita, ouvintes. Que coisa esquisita, ouvintes. Às 10h40 da manhã, testemunhas viram um BMW preto com 4 pessoas dentro, não só Harris e Claypool, e um carro-tanque seguindo ele. O passageiro do BMW usava o boné claro, diferente do que Harris ou Claypool usariam. Às 11h10 da manhã, 2 pessoas em casacos pretos saíram de um carro pequeno, e não era o BMW do Claypool. A narrativa oficial diz que Harris e Claypool agiram sozinhos. Então, se havia mais pessoas no carro, isso indica que outras pessoas poderiam estar envolvidas no planejamento ou execução do que aconteceu no dia. Às 11 da manhã, Lucas Milne viu um homem, possivelmente Robert Perry, carregando uma pistola no corredor e ouviu um tiro. Às 11h15, Cary Clapper viu um homem, que era possivelmente Harris, com uma arma no topo das escadas. Mas aí que tá. O ataque oficialmente só começou depois das 11h19 da manhã. Se havia pessoas com armamentos e tiros antes disso, significa que a linha do tempo oficial está incorreta ou que outras pessoas estavam armadas antes do início do ataque. Às 9 da manhã, Lindsay Ludwig viu 2 homens se escondendo perto de uma caminhonete branca. Eles se abaixaram quando ela olhou para eles. Se fosse Eric Harris e Dylan Claypool, por que eles estariam se escondendo horas antes do que iriam fazer? Se não eram, quem eram? Isso sugere que havia atividades suspeitas não explicadas no dia também. Mas porque tinha gente que já tava sabendo, é isso? Aqui tem uma lista de todo mundo que faleceu no dia. E qual que é o problema com isso? Vamos começar pela Cassie Burnham, que tem provavelmente a história mais famosa do dia. Inicialmente circulou a história que Cassie foi perguntada se acreditava em Deus e foi executada por dizer sim. Mas aí que tá. Essa conversa ela realmente aconteceu, mas foi com outra pessoa chamada Valen Schnur, que já havia sido baleada 2 vezes. Quando o Dylan perguntou se ela acreditava em Deus e ela disse sim, ela apenas perguntou por quê. E depois foi embora. Eric Harris acabou com a Cassie no dia, sobre outra mesa sem nenhum diálogo religioso. Essa história incorreta inspirou um livro chamado She Said Yes, e se tornou um símbolo religioso. Então, como assim a história mais famosa de Coal Mine já é marcada em uma mentira? O que está acontecendo? A versão oficial diz que ela estava almoçando com um cara chamado Richard Castaldo no topo das escadas perto da entrada oeste da escola. Porém, a testemunha Jennifer Smool falou que Rachel estava num tal de Smoker's Pitch com o Eric Harris pouco antes do tiroteio começar. Além de que, a mãe da Jessica Rosecrans alegou que sua filha estava com a Rachel quando ela foi baleada. Aos depoimentos oficiais, a Jessica negou estar com ela no momento, o que já levanta mais suspeitas ainda. A versão oficial diz que William Davis Sanders foi baleado uma vez subindo as escadas às 11h24 da manhã. As testemunhas relatam que ele fez 2 subidas pelas escadas e foi baleado em momento diferente. Sem contar que a fita de vigilância ela tá faltando. A fita de segurança, no caso, que é do refeitório, tem uma lacuna de 8 minutos entre as 11h14 e as 11h22. E ela cobriria exatamente os movimentos do William Sanders. A explicação oficial é de que o zelador estava trocando a fita e por isso ela foi corrompida. Sem contar que o Sanders ficou mais de 3 horas sangrando dentro da sala de ciências. As entradas que levavam diretamente a ele estavam bloqueadas e os paramédicos foram instruídos a não entrarem. Então, ele, infelizmente, faleceu. E os especialistas médicos afirmam que, se ele tivesse sido resgatado, os seus ferimentos eram sim tratáveis com um atendimento rápido. Então, aí levanta ainda mais suspeita. Então, rapaziada, essa aqui é a parte mais esquizofrênica do vídeo. Isso aqui foi baseado em um documentário que eu peguei da internet gringa e isso aqui tem muita cara de tá incompleto. Então, pegue tudo que eu vou falar nessa parte aqui em específico com uma pitada de sal, porque pode sim estar errado, ao mesmo tempo que pode estar certo. O que eu recomendo, vejam vocês mesmos. Esse aqui foi a parte que eu encontrei, então eu vou falar pra vocês.
esse é um detalhe muito estranho que podia ser notado na internet antiga. Se tu pesquisasse no sistema do Serviço Social americano, tu podia ver dados de basicamente todo mundo que estivesse vivo ou morto no país. E curiosamente, muitas das vítimas do atentado estavam dadas como vivas e os seus supostos dados à mostra para qualquer um ver. Então, vamos analisar essas pessoas. Steven Kernel pode ser encontrado pelo nome de seu pai e sua localidade lá dentro. E nós encontramos a empresa atual dele. Pela foto, tu até pode dizer que são a mesma pessoa. E vamos ver onde é que ele trabalhou, pelo seu perfil do LinkedIn. Grupo Vanguard, isso aqui não é o mesmo grupo da BlackRock, não? Aquela empresa que compra tudo no mundo. Epa, falei demais. Peraí, ele tá na Marinha? Igual o sonho dele que ele falado que era entrar pra Marinha? Estranho isso aí, hein? O professor William Sanders pode ser rastreado pelo nome de sua esposa, e aparentemente seu nome foi mudado para David Sanders. Isso se deve a todos os parentes deles estarem apontando para um tal de David Sanders e os dados entre esse David Sanders e o William Sanders estarem basicamente iguais. E nós temos fotos do William Sanders atualmente. Olha só a conta dele no Twitter. As fotos até parecem iguais, né? Os dois usam óculos, os dois têm calvície. Corey DePuter não tem nenhum parente no sistema, mesmo ele existindo e tendo cadastros. O Corey não aparece em lugar nenhum. Indo mais a fundo dos registros do Corey, a gente encontra uma das parentes dele, uma mulher chamada Stacy. Nós vemos que ela mudou o nome para Stacy Guthrie. E curiosamente, no registro dela, existe um parente chamado Corey Dooley. Aparentemente, essa é a verdadeira face do Corey DePuter, mas talvez eu esteja enganado mesmo. Você pode dizer que eles talvez nem pareçam, nem sejam a mesma pessoa. Matthew Caster foi o mais fácil de encontrar, pois só existe uma pessoa com o nome dele no registro inteiro da América. E aparentemente agora ele é casado e trabalha numa empresa agrícola. E ele nem sequer está como graduado na mesma escola do Colorado. Mas eu não tô entendendo uma coisa. Eles morreram e no registro eles continuam existindo? É isso mesmo, ouvintes? Porque o Corey DePuter morreu. Ah, tá. Ele tá teorizando que aquele cara parece o Corey DePuter. Entendi. Tá, entendi. Supostamente se trocasse o nome. Tá, entendi. Mas e a foto dele adolescente com o capacete do time de futebol da escola? Isso prova o contrário. Se a gente aplicar um filtro de detecção de alteração na imagem, a gente pode ver que está marcado justamente na logo. Já entendi. Isso é bem estranho, considerando que ele possui outra foto quase igual com um capacete sem logo nenhuma. Pode até parecer muita esquizofrenia, mas lembre, toda vez que tu pensar o governo não faria isso, lembre-se, ele já fez e provavelmente fez pior. Rachel Scott tinha um perfil no LinkedIn onde ela lista seu tempo como massageadora, modelo e como atriz. Isso é importante pra gente, pois a Rachel conhecia o Dylan Klebold pelo clube de teatro de Columbine. Além disso, agora ela possui uma agência de modelos no Colorado e ela foi presa no Texas. Sem contar que a gente pode achar a conta antiga dela no Twitter, onde se a gente comparar as selfies da conta com as fotos da Rachel Scott em 1999, dá pra dizer que parecem sim a mesma pessoa. Olha só, até o formato do nariz é parecido. Ok, Então eles estão alegando que não morreu, gente, que foi atuação. É o que eles estão alegando aqui. Sair da esquizofrenia agora, porque esse detalhe aqui, ele é bem estranho. E quando eu digo bem estranho, é bem estranho mesmo. Uma das fotos da Rachel após o incidente mostra ela numa ambulância com um homem. Esse é o agente especial do FBI, Dwayne Fusilier, um dos 3 investigadores-chefe do que aconteceu no dia. E aí que tá. O filho dele, Scott Fusilier, se formou em Columbine em 97. E ele foi a pessoa que gravou aquele vídeo famoso do Eric e do Dylan nos casacos pretos na escola. Quando a imprensa tentou perguntar sobre a conexão do seu filho com o vídeo, o Dwayne se recusou a comentar de qualquer jeito. O porta-voz do FBI, Gary Gomes, tentou minimizar o fato, chamando de um não problema. Ele disse que o vídeo era uma paródia de um cientista maluco, que não tinha similaridade nenhuma com os vídeos de Harris e Klebold. No caso, está falando das supostas fitas do porão, que só o FBI tem acesso. Em um artigo da Associated Press, é mencionado que Harris e Klebold também fizeram um vídeo separadamente, e que ele era muito mais violento, mostrando os dois batendo no estudante que assediava uma colega. E aqui vem um conflito de interesses bem óbvio. O investigador principal do FBI, lembrando que o FBI é conhecido por fazer coisas bem ruins mesmo, tinha um filho que anos antes fez um vídeo que parecia um ensaio para o que aconteceu no dia 20 de abril. Então isso cria um enorme conflito de interesses. Como que ele podia investigar o caso de forma totalmente imparcial? E a existência desse vídeo antigo feito por um grupo diferente de estudantes sugere que a ideia de um ataque com casacos já estava na cultura da escola.
A teoria é que o próprio acontecimento de 99 pode ter sido de alguma forma um exercício de treinamento orquestrado ou um script, que foi realizado assim como alguns acreditam que outros acontecimentos foram. O que o artigo menciona como uma prova forte disso é o fato de Duane Fusler ser um especialista em psicologia, negociação e principalmente na síndrome de Estocolmo. A teoria sugere que o evento foi usado como um experimento psicológico em massa. O objetivo seria estudar como o público e a mídia reagiriam a um trauma tão grande, potencialmente para ver como as pessoas desenvolvem uma dependência e confiança, como acontece na síndrome de Estocolmo, em relação às autoridades, em momentos de caos e medo. E para piorar, a publicação de um boletim do FBI sobre a síndrome de Estocolmo, logo depois do que aconteceu, no caso foi lançado em julho de 99, é interpretada como uma pista de que isso era parte do tal estudo. Se tu acha que isso é muita coisa, quero que lembre, eles já fizeram coisa pior, e a gente tem prova disso, então não duvide. Nossa, se isso for verdade, vá pra puta que essa pariu. parte aqui vai dar polêmica, hein? Múltiplas pessoas viram atiradores dentro do refeitório. Vamos ver a lista aqui. Adam Kyler viu Dylan entrar pelo lado sul do refeitório e atirar. Brian Fusler, o mesmo cara lá, viu Claiborne de pé. Temos que lembrar que por causa da Operação Paperclip, o governo americano cedeu literalmente qualquer coisa para uma caça de cientistas nazistas, e deles saíram grande parte das teorias da psicologia moderna, propaganda e controle de narrativas. Dentro do refeitório, atirando em direção às escadas. Brandy Malanson viu dois homens com casacos e máscaras pretas entrando dentro do refeitório, e um deles com uma arma. Brittany Gillette, sim, Gillette igual da máquina Gillette, identificou Claiborne como o achador que entrou pelo refeitório. E Justin Long descreveu Claiborne entrando pelo lado oeste e atirando fazendo um movimento de varredura com a arma. Hoje temos que a gente tem alguns agradecer padrões Maurão e a aqui. Rabi, hein? Vários atiradores foram vistos, alguns Bebeto e combinavam com os dois e outros não combinavam de jeito nenhum, pois eles eram mais baixos, com roupas diferentes e até usando máscara. Sem contar nos relatos que a gente tem deles andando calmamente pelo refeitório ou até conversando entre si, o que é bem estranho. E a parte mais suspeita é essa aqui. Várias testemunhas mudaram seus depoimentos. O caso mais importante desse aqui é o de Lacey Smith. Ela disse que viu Robert Perry puxar uma arma e começar a fazer o tal movimento de varredura. E meses depois, sob pressão dos investigadores, ela mudou completamente a história. Ela disse que tinha uma imaginação vívida e não sabia mais o que viu. Elisha Insinias diz ter visto 3 pessoas com arma entrando no refeitório. E ouviu um deles dizer, "Joe, aonde você está?" E depois ela mudou seu depoimento. Lisa Forman descreveu atiradores com roupas diferentes, camisa laranja, boné azul, e disse que viu eles entrando pelo refeitório. Os investigadores disseram que ela confundiu com os professores, o que não faz sentido nenhum. O que os professores iam fazer atirando no refeitório? Em vez de investigarem esses relatos, os investigadores fizeram o seguinte: eles desacreditaram nas testemunhas que viram coisas diferentes, disseram que estavam confundindo, pressionaram testemunhas para mudar seus depoimentos e ignoraram relatos que não combinavam com a narrativa oficial. Sem contar que eles têm evidências físicas que apoiam essas testemunhas. O professor Dave Sanders, por exemplo, ele foi baleado. A bala veio de baixo para cima, indicando que quem atirou estava no refeitório e não no andar de cima, igual a narrativa oficial fala. Vários estudantes escreveram balas passando por suas cabeças enquanto subiam as escadas, o que também não faz sentido, sem contar do material caído do teto enquanto eles corriam. Essas aqui são as 10 maiores inconsistências que provam que a história oficial tá no mínimo mal contada. Primeiro, tem vídeo que mostra suspeitos no telhado, só que esse vídeo obviamente nunca foi liberado pro público, né? Um vizinho filmou 2 homens no telhado da escola, um de camisa branca e outro todo de preto. A polícia confirmou que pegou esse vídeo como prova, mas nunca mostrou ele ao público. Oficialmente só havia um reparador de telhado naquele dia. Então, se esse vídeo existe e mostra pessoas no telhado, significa que a polícia está escondendo evidências de que havia mais gente envolvida. Segundo, Dylan Klebold estava na casa do amigo Nate Dyckman na manhã do ataque. Várias testemunhas viram Dylan Klebold na casa de Nate na manhã do ataque, o que contraria completamente a história e o depoimento oficial do Nate. Tá, e quem falou isso? Bom, o vizinho viu o carro do Dylan na garagem do Nate às 7h30 da manhã. Nate foi visto saindo da escola e voltando
antes do tiroteio. Terceiro, policial com tiros vindo no arbusto. Uma policial chamada Brobski viu e ouviu tiros vindos de trás de um arbusto do lado oeste da escola. Ela prendeu um homem armado com um rifle e uma faca, mas depois a polícia disse que a arma era apenas um rifle de pressão. O que é um rifle de pressão e por que alguém vai ter um rifle de pressão justamente nesse dia? E mesmo que fosse um rifle de pressão, para que ele tem uma faca junto? Justamente naquela situação. Qual que é o sentido disso? Tá, então se havia gente no arbusto, quer dizer que a história aqui só tinha duas pessoas, Eric Harris e Dylan Klebold, é falsa. Número 4. As câmeras de segurança foram manipuladas. Um funcionário da escola revelou que as câmeras do refeitório foram reposicionadas para focar na mesa onde os atletas almoçavam. E isso sugere que havia preparação prévia. Alguém sabia que algo ia acontecer e quis gravar naquela área específica. Ou pelo menos é isso que parece. Número 5. Brooks Brown encontrou várias versões diferentes. O que aconteceu é que Brooks Brown, que era um amigo das duas pessoas do dia, as mais importantes, claro, deu depoimentos completamente conflitantes com as suas ações. Por exemplo, ele disse que ligou para a polícia através da telefonista, mas os registros mostram que ele ligou direto para o número do xerife, que ele teria memorizado. E por que isso é importante? Já que as suas histórias não batem, isso pode sugerir que ele está encobrindo algumas informações. Número 6. Chris Morris também mudou sua história. Chris Morris, que é uma testemunha, inicialmente disse que foi até a escola para ajudar a polícia e foi preso. Depois a polícia disse que ele estava em casa e eles foram buscá-lo. E assim como Brooks Brown, as suas versões mudam. Então pode ser uma coordenação de depoimentos, né? Número 7. Só botar mais um ponto aí. Eu sei que é uma péssima referência. Mas, ô Mauro, aquele filme lá, o 9/11 Fahrenheit, do Michael Moore, ele mostra por que é importante sempre o governo estar com um inimigo. Faz sentido pro governo inventar um inimigo para caçar. Que no caso era os atiradores de escola. No Brasil, isso aconteceu, gente, com a história do Red Pill e do Incel. Ou seja, você tem um monte de atrocidade acontecendo no Brasil, ó o perigo. Então, o Michael Moore mostra isso de forma muito bem documentada. É interessante para o governo, ouvintes. Isso aí é do 1984. O governo tem que ter sempre um inimigo que ele tem que atacar. E ele nunca pode parar de ter inimigo. Ele tem que estar sempre no inimigo. Porque senão ele tem que resolver problemas reais. É uma parada. O Covid. Você entendeu? Ele tem que estar sempre atrás de um inimigo. É um fantoche. O fascismo, o nazismo, o extremismo. Entendeu? Caras, eu vou colocar nessa conta até mesmo o bullying. Porque o governo diz que vai combater o bullying. Mas combater o quê? Combater como? O governo já sabia dos Kings do Discord e companhia desde 2020. Hernani, mas só foram reportar e prender hoje para usar como pauta política. Não duvido. Sabe por que eu não duvido de você? Porque há quanto tempo o povo já sabia que o Ítalo Santos estava fazendo a maior putaria naquela mansão dele? Não duvido de você. O Ítalo Santos deve ter sido guardado para ser usado na hora certa. Quanto tempo que o povo já sabia disso? O Dr. Dave Sanders subiu as escadas 2 vezes, e não uma. O que aconteceu é que a versão oficial diz que o professor Dave Sanders subiu as escadas 1 vez e foi baleado. Testemunhas dizem que ele subiu a escada 2 vezes. E como prova, os alunos ouviram com as mãos sangrando, mas sem nenhum ferimento do rosto da primeira subida. Ele ajudou os alunos a saírem antes de ser baleado na segunda subida. Pelo menos é isso que diz. Número 8. Essa aqui é esquisita. Rachel Scott comprou almoço depois de morta? O que aconteceu é que os registros do refeitório mostram que Rachel Scott comprou comida às 11h32 da manhã. Mas oficialmente ela já estava falecida há 10 minutos. A explicação da polícia é que o relógio estava 10 minutos adiantado. Ah, qual é, cara? Pelo amor de Deus. Mas mesmo com o ajuste do relógio, ela estaria no refeitório exatamente quando o tiroteio começou. Número 9. Matthew Caster ajudou alguém a sair da escola. Uma testemunha disse que Matthew Caster estava no auditório e ajudou pessoas a saírem do local. Só que aqui está o problema. Oficialmente, o Matthew estava na biblioteca o tempo todo e faleceu lá. E se Matthew estava no auditório ajudando pessoas, significa que a cronologia oficial dos eventos está errada. Número 10. 8 minutos cruciais sumiram das fitas do refeitório. A explicação oficial é a seguinte: o zelador demorou para trocar a fita.
E o que realmente aconteceu? O próprio zelador falou que trocou a fita entre as 11h10 e 11h15 da manhã e já tinha terminado às 11h16. E o que esses 8 minutos mostrariam? Mostrariam Harris e Claiborne supostamente entrando com o terceiro homem, o professor Sanders sendo baleado mais cedo e os atiradores perto da loja da escola. Então, esses 8 minutos que faltam cobrem exatamente os eventos mais importantes para a narrativa. Com todo respeito, mas isso pra mim não parece coincidência. E dado a reputação dessas agências de inteligência, a gente pode dizer que talvez não seja mesmo. Segundo a polícia, só havia uma pessoa no telhado daquele dia, um homem chamado Chris Clark, que era um reparador de ar-condicionado. A história oficial diz que ele estava consertando o vazamento quando aconteceu o que aconteceu. Ele fechou a escotilha do telhado com um alicate, foi resgatado pela polícia mais tarde e ele usava uma camisa listrada com vermelho, branco e azul. O problema é o seguinte: múltiplas pessoas viram coisas completamente diferentes. Dezenas de estudantes e testemunhas relataram pessoas com armamentos no telhado. Vamos ver a lista aqui. Candice Cushman, ela falou o seguinte: vi alguém no telhado com o que parecia ser um trench coat preto. Ele estava mirando uma arma. Michelle Fox, vi uma pessoa vestida de branco no telhado da quadra segurando algo comprido e apontando para o norte. Jessica Lucero, ela saiu da escola e viu um indivíduo vestido de preto segurando uma arma no telhado. Nicole Nolan, ela disse: enquanto esperávamos, vimos um dos atiradores do telhado da escola patrulhando a área de cima. Karen Drinon e Mark Valério, usando uma câmera com zoom, viram 2 pessoas no telhado. Uma de camiseta branca e outra com uma camiseta branca de listras vermelhas. Em 2001, um bombeiro chamado Philip Skaz revelou algo muito bizarro. Ele participou de um treinamento da ATF, que era a Agência de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo, e um instrutor da ATF mostrou para ele fotos forenses do atentado. E nas fotos se via 6 a 10 cartuchos de bala diferentes no telhado da escola. Os cartuchos eram de calibre .223, completamente diferentes das armas que Harris e Claiborne usaram, que eram cartuchos 9mm e cartuchos de espingardas. E quando perguntado sobre mais atiradores, o instrutor falou o seguinte: fora do registro, eu sei que havia mais pessoas envolvidas. E o que aconteceu com a pessoa que revelou isso? O que aconteceu com o Philip? Aconteceu o seguinte: ele foi preso pouco antes de revelar essa informação, acusaram ele de fazer ameaças de bomba pela internet e encontraram armas legais em sua casa. Lembrando, legais, não era nada ilegal. Será que o mesmo vai acontecer comigo, hein? Será que eles vão pegar aqui em Chapadão do Pau Terra, Minas Gerais? Fizeram isso com aquele palhaço do OMTV. Deram um cala-boca Segundo nele. a história oficial da polícia, apenas uma máscara foi encontrada como prova. Uma máscara verde de esqui, junto com luvas pretas, perto do casaco de Eric Sempre Harris. luva. No entanto, dezenas de testemunhas, estudantes e outros presentes relataram ter visto múltiplos atiradores usando máscaras em lugares diferentes e em momentos diferentes durante o acontecimento. De fora da escola, as testemunhas também falaram que viram atiradores com máscaras. Então, se Dylan estava usando uma máscara, como ela acabou perto do casaco do Eric? E por que só uma foi encontrada? Alguns depoimentos mencionam 2 ou mais indivíduos com máscaras simultaneamente, o que sugere que pode haver mais máscara ou até mais pessoas. Por exemplo, uma testemunha disse que viu na biblioteca 2 atiradores com máscara. As luvas pretas e grossas encontradas com a máscara são do tipo usadas para evitar impressões digitais. Mas os atiradores eles sabiam que iam acabar consigo mesmos, e eles nem se importavam com isso. Além disso, luvas assim dificultariam o manuseio das próprias armas, como uma espingarda. Então, por que o Eric usaria luvas que iriam atrapalhar sua capacidade de fazer o que ele ia fazer? Por quê? E se Dylan usou a máscara na cafeteria, como ela foi parar fora da escola e perto do Eric? Dylan não voltou para fora após entrar na escola. Mom, this tastes different. Did you put anything different in it? I put a bit of... O que vocês acharam, Mix? Fala aí. O que vocês acharam? O que mais me assusta é que o governo sabe exatamente todos os gatilhos mentais para acionar um delírio coletivo, tal qual a gripe chinesa. Agora, será que tem um vídeo mais normal pra gente?
Deixa eu ver aqui. Pera aí. Agora vamos ver o vídeo mais normal. A versão mais normal. Agora é a versão dorme. No dia 20 de abril de 1999, um intenso e assustador massacre mudou a história de todo um país. Já vai passar o O iceberg. massacre de Columbine, que aconteceu na pequena cidade de Littleton, no Colorado, Estados Unidos, é lembrado ainda hoje como um dos mais cruéis já cometidos por estudantes em escolas. Na ocasião, 2 adolescentes, de 17 e 18 anos, chamados Dylan Klebold e Eric Harris, tinham um plano: matar o maior número de pessoas que conseguissem. Como foi tramado esse plano? Quem eram esses adolescentes? Quais os tipos de problemas mentais e sociais eles enfrentavam? O pior, quais foram as consequências desse massacre na vida dos sobreviventes? Tudo isso você vai descobrir agora, nesse episódio sobre o massacre de Columbine. Eu sou Antônio Bocco e seja bem-vindo ao Baseado em Fatos Reais. Ué, O ano era 1999, mais precisamente, há alguns meses antes da virada do século. E de repente, no final daquele mês de abril, os americanos que estavam vivendo tranquilamente mais um Então não é dia a de história semana real? como qualquer outro, se depararam com uma cena devastadora em suas TVs. O massacre de Columbine foi transmitido ao vivo para quase todos os Estados Unidos. Mas antes que a gente fale sobre o que aconteceu naquele dia, a gente precisa entender quem eram esses dois garotos, o que queriam e o que foi que os levou a cometer um crime tão cruel a sangue frio como esse. Dylan Klebold e Eric Harris. Esses eram os nomes dos dois adolescentes que entraram para a história dos Estados Unidos como os atiradores que assassinaram 12 estudantes e um professor no colégio de Columbine. Após o massacre, uma série de psicólogos e investigadores traçaram o perfil dos... ó, só avisando pra vocês. Existe um rumor que os dois realmente eram gays e estavam romanticamente envolvidos. É o que tá dizendo aqui no registro da Wikipédia. Só pra avisar vocês. dois estudantes. E foi apenas muitos anos após o ocorrido que a verdade finalmente veio à tona. Na época, Dylan Klebold e Eric Harris foram descritos pela mídia They como were jovens gay. antissociais, que após muitos anos de maus tratos e desdém por parte dos colegas, finalmente explodiram. Depois, o que falaram é que ambos eram viciados em jogos de videogame e que haviam sido motivados a cometer esse crime graças a esses games. A realidade, por outro lado, era muito mais simples, muito mais cruel do que se imaginava. Eric Harris foi diagnosticado após o ocorrido como um típico psicopata. Ele tinha 18 anos de idade e, assim como o amigo, estava no último ano do colegial. Harris adorava ler, segundo os seus professores, era um aluno brilhante quando queria. Ele era sedutor e sabia dizer exatamente o que os adultos gostariam de ouvir. Ele tinha um super complexo de superioridade e achava que tudo e todos estavam abaixo dele. Aí, ó. O garoto que na frente dos professores era genial e cordial, em casa tentava produzir bombas artesanais para explodir toda a escola. Dylan Klebold, por outro lado, era um garoto extremamente deprimido e com tendências suicidas. Ele tinha Igual o paranoia e acreditava que era odiado por todos. Os perfis de ambos os jovens assustadoramente se completavam de alguma forma e se transformaram na combinação perfeita para gerarem um verdadeiro massacre. Caraca, será que todo cara que é esquisito é igual, Vitor? Caramba, ele narrou exatamente os problemas que muitas pessoas têm por ser ostracizado. Será que é tudo igual? Jorge daqui é igual ao Jorge de lá? Que coisa interessante, viu? Narrou igualzinho. Ambos os adolescentes tinham diários pessoais, e a diferença da personalidade Tem um dos dois padrão? ficou bastante clara depois que psicólogos leram e avaliaram esses diários. Harris, o psicopata megalomaníaco, desenhava suásticas em seu diário. Dylan, o garoto depressivo e paranoico, corações. Durante mais de um ano, os adolescentes se incitavam a cometer um grande atentado na escola, e eles sabiam que não poderiam sair vivos dessa. Que bosta. O plano traçado pelos dois garotos de pouca idade não fazia jus à aparência que eles tinham. Ele era megalomaníaco, cruel
e assustadoramente ganancioso. Harris, o estudante mais velho, começou a trabalhar meio período em uma pizzaria. O que ele queria era juntar dinheiro suficiente para conseguir comprar produtos químicos e armas para realizar o atentado. Ele produziu durante um ano uma média de 100 bombas, apenas para testes. O plano era detonar 2 bombas caseiras de tanque de propano na cafeteria do colégio durante o horário do almoço, que era exatamente quando o local ficava simplesmente lotado. Ao acionarem as bombas, além de matarem quem estivesse na cafeteria do colégio, o piso logo acima do local, onde ficava a biblioteca, também deveria cair, matando ainda mais pessoas. Os 2 garotos esperariam armados do lado de fora da instituição, para atirarem em qualquer pessoa que saísse viva do atentado. Brutal. O objetivo, meus amigos, era, eu repito, matar o maior número de pessoas possível. E isso incluía amigos, professores, funcionários da escola e até mesmo quem chegasse ao local um pouco mais tarde. Seguindo o plano, após atirarem em quem tentasse escapar da imensa explosão, ambos os garotos se matariam, mas deixariam acionado dentro do carro de um deles 2 outras bombas, posicionadas a 100 metros da escola. Essas bombas, segundo o planejado, deveriam explodir assim que chegassem as primeiras viaturas policiais, pais e jornalistas, acarretando ainda mais vítimas. O massacre de Columbine. E agora, por fim, o que realmente aconteceu naquele 20 de abril de 1900. Ô, Picanha, Mauro, mas explica uma coisa. A teoria da conspiração é o seguinte: alguns morreram mesmo e outros eram atores. Essa é a lógica de vocês? Ou não? Essa parte que eu fiquei meio confuso. Ou todo mundo era ator. Essa parte que eu fiquei meio confuso. Porque por pegarem espingarda de pressão, será que era tudo fake? Acho que não pode, não, Vitor. Um pouco deve ter morrido. Não sei. 1999. Às 11 horas, a dupla chega ao colégio Columbine, em Littleton, Colorado. Colégio esse que ambos cursavam o último ano do colegial. Às 11 horas e 14 minutos, a dupla coloca na cafeteria do local 2 bombas, que foram programadas para explodir às 11h17. Eles correm para o estacionamento e esperam dentro do carro de um deles pela grande explosão. Enquanto isso, gravam um vídeo, conversam entre si, carregam cada uma de suas armas. Às 11 horas e 19 minutos, percebem finalmente que a bomba falhou e decidem mudar o plano de última hora. Eles irão entrar armados no colégio e atirar em quem vissem pela frente. Não me filia a teorias da conspiração. Isso, e o menino do map não é conspiração não, né, Mauro? Entendi. Exatamente às 11 horas e 24 minutos, pode-se escutar os primeiros disparos. Eles andam pelos corredores procurando por vítimas e atiram em várias pessoas. Uma das primeiras delas foi um professor, atingido no corredor do colégio no início do massacre, que se arrastou para uma das salas onde veio a óbito. Eram 11 horas e 29 minutos quando a dupla chegou à biblioteca da escola, local onde ocorreram 10 das 13 mortes do massacre. Os estudantes corriam desesperadamente e se escondiam entre armários, sofás, carteiras e alguns deles embaixo de algumas mesas. Essa cena, a cena da biblioteca, foi a que ficou mais conhecida e também foi a mais impactante de toda a chacina. A dupla conversa e gargalha enquanto atira. Eles interagem com algumas das vítimas, afinal todos os conheciam, eram colegas. Uma garota que está debaixo de uma das mesas grita desesperada e irrita os garotos. Eles zombam da situação e matam todos que conseguem. Pouco antes do relógio marcar meio-dia, os garotos escutam os barulhos das sirenes policiais. Eles conversam entre si e, como em um acordo, decidem se matar ali mesmo. Porque apesar de um deles querer sair do colégio e atirar contra os policiais, ambos concordam que não queriam ser mortos pela polícia. Meio-dia em ponto. Eles se recolhem para um canto da biblioteca e combinam como será a contagem para que possam atirar em si mesmos. 1, 2 e atira. Ou 1, 2, 3 e aí... Pô! Depois de decidirem pela segunda opção, eles contaram juntos. E diante de câmeras de segurança, cumpriram o que combinaram. No total, foram 49 minutos de atentado. 24 feridos e 13 mortos, além dos 2 suicídios. O ataque de Columbine é considerado o mais violento e letal de todos os que ocorreram em escolas americanas. Ele fez com que o governo criasse políticas de prevenção a esse tipo de ataque. Estudos foram encomendados para se traçar o perfil de supostos jovens assassinos. As leis que permitem o porte de arma no país passaram a ser questionadas. Questões como o bullying na época, a importância da presença dos pais na vida dos filhos e até mesmo a depressão passaram a ser discutidas em todo o país.
Muitos, mas muitos livros foram escritos descrevendo, analisando e desmistificando o ataque. Até os dias de hoje e provavelmente eternamente. O colégio de Columbine jamais conseguirá desvincular a sua imagem do que aconteceu naquele dia. No memorial que foi construído em homenagem às vítimas do massacre, uma frase dita por um dos sobreviventes se destaca das demais. A parte mais difícil é ver que eram crianças matando crianças. Eu fico por aqui e até o próximo Baseado em... Muito bem.